E é interessante, você é o segundo cara que vem aqui e me fala, você não falou isso, mas que psicanálise, puta, não devia estar na universidade. Mas se for esse o problema, eu falo. A psicanálise é uma pseudociência, né, cara? É uma coisa que não utiliza o método científico. Veja, eles podem eventualmente virar ciência, o problema não é esse. Mas hoje, ela não segue o método científico. Isso não é uma coisa única da psicanálise, né? É um problema crônico. Nós temos, por exemplo, a psicanálise, temos a homeopatia, no caso da medicina. No caso da educação, nós temos essa corrente que é a inclusão total, que também é uma pseudociência, que diz que alunos não precisam de apoio, que é só respeitar ele aprende. Então, as pseudociências, elas estão presentes na universidade de uma maneira importante. A psicanálise, especificamente, ela tem a ver com todas essas coisas que a gente está falando, porque ela cria um discurso político que parece fazer sentido para as pessoas, porque ela tem um apelo narrativo, é bonito, né, cara? Umas palavras bonitas, né? Utiliza a mitologia grega e tal. Individualidade. E assim, hoje você tem Brasil, Argentina e França, basicamente, que tem psicanálise, né? Forte, assim. E isso traz um problema muito grande. Por quê? Porque isso tem impacto em política pública. Dia 2 de abril agora, foi publicado pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, desculpa, uma postagem sobre autismo. E está dizendo o seguinte, só pode fazer o diagnóstico depois de 3 anos. Cara, isso não existe. Isso é uma coisa que é combatida por todo mundo que fala de ciência no mundo inteiro. O meu filho, em 2010, foi diagnosticado com 2. Pois é. Os estudos 2010. mostram, estudos principalmente da Universidade da Califórnia, no campus San Diego, uma pesquisadora chamada Karen Pierce. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la lá. Ela demonstrou o seguinte, uma pesquisa longitudinal durante o tempo, que você consegue fazer um diagnóstico com estabilidade com 1 ano e 2 meses. E, cara, você tem um monte de estudo que compara quando você faz a intervenção pequenininho e quando você faz a intervenção depois dos 3 anos. É brutal, a diferença é brutal. Portanto, inclusive, tem estudos com irmãos de autistas, sim, né? Porque a tendência é, se você tem um filho autista, você tem muito mais chance de ter um segundo filho autista, por essas questões genéticas. Então, já tem alguns estudos sobre sinais de autismo em bebês, que obviamente você não vai fechar o diagnóstico num bebê muito pequenininho, mas dá para você fazer algumas intervenções para não gerar já aquela cascata de prejuízos, porque o bebê não olha no rosto. Se ele não olha no rosto, ele não vai aprender. Como que ele vai aprender a falar se ele não olhar para a mamãe, o papai mexendo a boca, que ele vai aprender a imitar? Então, esse tipo de coisa gera uma cascata de prejuízos depois. Já tem alguns estudos sobre isso e até intervenções para serem feitas em bebês, mesmo que não haja o diagnóstico. Mas se tiver sinal de atraso do desenvolvimento, você já pode agir ali. Exatamente. Entendi. E suponho que sejam assim, são coisas que dá pra fazer sem, caso não seja um bebê autista, também não causa prejuízo nenhum. Então, portanto, não tem por que não fazer mesmo. Exatamente, mas aí tem esse discurso que é muito corrente de mas tudo agora está patologizando, até é normal de falar, está patologizando, rotulando as crianças. Gente, na verdade, quando você não identifica que existe um atraso no desenvolvimento e você não age, você está roubando daquele bebê a oportunidade de ter mais autonomia no futuro. Isso é criminoso, na verdade. Né? Então, deveria estar em todas as universidades esse tipo de estudo mesmo de autismo em bebês, porque é o que você falou. Mal não vai fazer. São intervenções lúdicas. Tem uma pessoa que é minha amiga, Poliana, do Instagram Meu Bebê e o Autismo, que ela fala muito sobre isso, o mestrado dela é sobre isso, o doutorado dela é sobre isso, e ela mostra as intervenções que ela faz com o bebezinho dela, porque ela já tem filhos autistas. É lúdico. Coisas para atrair o olhar do bebê para o seu rosto, pintar o nariz de palhaço, fazer brincadeiras, fazer muita cara, muita boca, aquela coisa toda. Então, são coisas que, se todos os pais pudessem receber um treinamento no Sistema Único de Saúde, ia ter um impacto futuro enorme, mas, infelizmente, o nosso país ainda não sabe essa coisa de política pensando em longo prazo. Né? Isso não existe aqui ainda, né? É um sonho meu, inclusive. Você, por exemplo, você é professor de inglês. Se você pega um bebê e fala para ensinar inglês para um moleque de 1 ano, 2 anos, cara, em 1 semana ele aprende mais do que eu, velho, se eu ficar 1 ano nos Estados Unidos. 1 semana, 2 semanas. É impressionante, cara. Agora você imagina se eu pegar um bebê autista e eu vou fazer estimulação, vou ensinar para ele, e eu vou pegar um menino já mais velho. A diferença é brutal. Assim, a plasticidade cerebral é uma coisa que todos temos, certo? Agora, a plasticidade cerebral de um bebê e de alguém maior é como se eu comparar uma piscina para o oceano. Os dois têm água, mas são duas coisas completamente distintas, totalmente distintas. E quando a gente diz assim, não, temos que diagnosticar só depois dos 3 anos, que é o que disse o Ministério da Saúde,
Perdemos um maior tempão A gente já. perdeu um tempão. Mas e por que isso? Porque a perspectiva da psicanálise, o Ministério da Saúde está cheio de gente com esta linha, é de que o autismo é causado nesta relação. Então você tem que esperar, porque essa relação está sendo constituída, né? Não dá para fazer muito precoce. E que isso é uma medicalização, uma coisa assim. E aí você está perdendo a faixa mais crítica desse processo de apoio. Os estudos comparativos, eles são gritantes, né, em termos de qual o efeito que você tem. E se você tem efeitos diferentes, esse efeito não resolve por você esticar mais a intervenção. É assim, você perdeu a oportunidade, acabou. E aí nós estamos falando, inclusive, do ponto de vista de custos, você está dizendo, bom, se eu fizer a intervenção antes, eu tenho muito mais redução de custo, porque eu tenho menos necessidade de apoio. A pessoa vai ter mais autonomia, vai depender menos de benefício do governo, vai poder ter um emprego, né? Até o meu próprio filho, eu fico pensando, porque a gente foi num médico bom na época, mas assim, não se tinha tanta noção sobre intervenções, aquela coisa. É inevitável, né? Eu fiz o que era possível com o que eu sabia naquela época. Mas eu não sei como teria sido o desenvolvimento dele se eu tivesse o nível de informação que eu tenho hoje, né? Então, é obrigação da gente fazer com que as pessoas tenham esse tipo de informação, para que não percam tempo mesmo nesse desenvolvimento da criança, que é tão importante.